Então, pessoal, você conhece a história daquele cara que é um cara brilhante tecnicamente e que perdeu um concurso que fez e depois ficou cheio de desculpas porque não foi pragmático? É isso que você não vai ser aqui no edital Centelha da Inovação. Existem critérios de avaliação e você vai construir uma proposta com base nos critérios de avaliação. E é isso que eu vou te mostrar como fazer agora. Fica comigo. Então, se você chegou até aqui, é porque você de fato está construindo uma proposta para ganhar o edital Centelha da Inovação. No entanto, eu quero trazer aqui, neste ponto, um alerta. Qual é o alerta? Nós precisamos, na construção de uma proposta técnica de inovação, nós precisamos sempre ser pragmáticos em relação ao resultado. Tá? A gente tem uma ideia, a gente quer tirar uma ideia do papel, a gente não tem recurso para isso, e para isso, para tirar essa ideia do papel, a gente precisa ter como objetivo, a gente tem como objetivo aqui, conseguir recurso, ganhar o edital, para então tirar a ideia do papel com esses recursos. Ok? Então, veja só, você está participando de um concurso. Tá? É um edital, é um concurso. Evidentemente que existem concursos públicos, que cada concurso tem a sua característica, tem concurso público para engenheiro, concurso público para advogado, concurso público para professor, e qualquer um dos concursos existem critérios de avaliação. E esses critérios de avaliação são as regras do jogo. E as regras do jogo, elas quase sempre estão claras nos editais, está tudo dito lá. Então, é por isso que eu reforço, mais uma vez, a importância de leitura do edital. Leitura do edital. No caso específico, como você está comigo aqui acompanhando esse vídeo, eu já estou fazendo uma parte do trabalho para você, que é, o que é? Eu estou lendo o edital e estou trazendo para aqui as informações mais importantes que você precisa. Então, eu sei que você agora está no meio da construção da sua proposta técnica e que talvez você esperasse agora um vídeo muito mais voltado à parte técnica, dos setores, das aplicações, das tecnologias que a gente pode usar, mas eu de fato resolvi parar um pouco agora para que a gente seja pragmático em relação a critérios de avaliação. E é por isso que a gente já vai cair direto aqui no board, tá? E eu trago essa primeira observação. Nos critérios de avaliação que estão no edital, e você já sabe que é um concurso de 3 fases. Só que você só chega na fase 2 se você passar na fase 1, evidentemente. Então, o objetivo seu agora, tá? Se você está assistindo esse vídeo e você está na fase 1, vai ser foco total no que você precisa fazer nos próximos 13, 14 dias para submeter e ganhar e passar da fase 1 para a fase 2. Evidentemente, pragmatismo, porque o tempo é curto, a gente precisa fazer o que tem que ser feito e não o que a gente quer fazer, tá? Fazer o que tem que ser feito, como sempre eu digo, repito, e Peter Drucker, né, tem sempre isso nos seus livros, tá? De gestão. Então, só que, para que a gente faça uma boa fase 1, é preciso que a gente perceba e entenda o que é que vai acontecer na fase 2, quais são os critérios de avaliação da fase 2 e também da fase 3. Por quê? Porque a gente tem que construir uma proposta que seja engajada, engatilhada, esteja sincronizada uma com a outra. A fase 2 é uma fase que complementa perfeitamente a fase 1 e a fase 3 é a fase que arremata a sua proposta vencedora, que você começou a escrever agora na fase 1. Então, é preciso que haja um sincronismo, tá? É preciso que haja uma coerência entre as 3 fases, porque vocês vão ver isso, vocês vão ter uma noção melhor do que eu estou falando agora, quando a gente for analisar exatamente os critérios, tá? Vocês vão receber uma pontuação, você vai receber uma pontuação, e a pontuação vai ser com base nesses critérios que eu vou mostrar aqui. Eu até já mostrei isso em um dos vídeos anteriores, tá? Só que eu me fixei somente na fase 1. E aqui eu vou trazer as 3 fases. A fase 1, o que é que a gente tem? Problema, primeiro critério, problema ou oportunidade de mercado, que ele identifica com a letra M. Esse critério, ele leva em consideração o quê? Relevância, atenção pessoal, nas palavras que estão nos aspectos considerados. Relevância, tamanho, abrangência e tendências de mercado, tá? Relevância, tamanho e abrangências e tendências de mercado. Tanto a relevância, quanto o tamanho, quanto a abrangência, quanto as tendências são relacionadas ao mercado que você
está entrando, ao mercado que você está construindo uma ideia para você trabalhar dentro deste mercado. Ou seja, além da ideia, você precisa também conhecer o mercado. Eu já apresentei em vídeos anteriores algumas plataformas de dados abertas em que você pode conhecer um pouco mais sobre o mercado, mas esse não é o tema desse vídeo agora. Aqui a gente está nos critérios de avaliação. E você vai ter, nesta primeira fase, uma pontuação de 0 a 6. O segundo critério, como a gente está vendo aqui, é potencial inovador. Potencial inovador, que ele denomina por I. Tá? O produto proposto e as tecnologias envolvidas. Observem que o mercado ficou um pouquinho para trás agora. A gente esquece um pouquinho do mercado, porque a gente já fez esse trabalho todo no primeiro critério. A gente já pensou nisso. E a gente agora pensa exclusivamente no produto proposto e nas tecnologias envolvidas. Tá? Aí entra, fundamentalmente, uma parte do que é metodologia, do que é construção do projeto, qual é a tecnologia que a gente está usando, qual é a aplicação que a gente está construindo, qual é o produto, é um aplicativo, é uma plataforma, tá? É o que? É um processo novo. Então, foco no produto. Você aqui, você já tem certeza, nesse ponto, que você tem um problema e que você identificou um problema e que você tem a solução e que você sabe que o produto que você está construindo é para resolver um problema que você já identificou e que também tem mercado. Então, é nesse produto, você tem que detalhar um pouco esse produto, apesar das limitações de caracteres que tem, você tem que mostrar, você já mostrou no primeiro critério que você entende do mercado, e no segundo critério você tem que mostrar que você entende da tecnologia que você está usando e que você sabe exatamente o que é que você está fazendo, que o produto que você está desenvolvendo resolve, é uma forma, é um caminho para se dar a solução de um problema que o mercado precisa. Também, nesse segundo critério, a pontuação é de 0 a 6. Veja que a pontuação é a mesma, mas existe um detalhezinho na fórmula final que eu vou te apresentar já. E, por fim, o terceiro e último critério da fase 1 é equipe empreendedora. Capacidade técnica e gerencial da equipe. Tá? A gente já trabalhou um pouco sobre isso aqui nos vídeos anteriores. Eu exploro muito isso no meu curso de inovação e empreendedorismo, nas competências de cada um, o que é que cada um sabe fazer, e aqui também vale de 0 a 6. Observem que tem duas coisas que estão avaliadas nesse critério. Primeiro, a capacidade técnica, e depois a capacidade gerencial. A capacidade técnica é o quê? No critério anterior, você disse, eu sei que eu estou desenvolvendo esse produto. Esse produto aqui tem tecnologias, eu uso, por exemplo, uma tecnologia de blockchain, que eu estou incluindo isso dentro de uma plataforma de e-commerce, por exemplo, tá? De comércio eletrônico. Então, você precisa mostrar que na equipe tem pessoas, uma ou duas, com capacidade técnica que entende de blockchain e que entende também de construir uma plataforma computacional e que vai conseguir entregar esse produto, que no caso específico seria uma plataforma computacional para e-commerce e que use a tecnologia de blockchain em alguma das fases do processo comercial. Tá certo? Então, precisa ter alguém que entenda, alguém na equipe que entenda da parte técnica. E aí tem também a parte gerencial da equipe, tá? A gente normalmente, quando a gente é muito técnico, a gente tem um perfil de pesquisador, de cientista, a gente de alguma forma ignora, acha que a parte administrativa, burocrática de gestão é para pessoas, vamos dizer assim, de qualificação inferior. Não é isso não. A pessoa que sabe gestão, ela é decisiva num processo de construção, de chegar no resultado. Então, você não vai cometer esse erro e você vai ter dentro da sua equipe uma pessoa, se você não for a pessoa que é a pessoa qualificada em gestão, você vai procurar uma pessoa, um técnico, uma pessoa que saiba a parte gerencial, administrativa, que tenha, de repente, alguns conhecimentos sobre a parte de contabilidade, a parte contábil também, de abertura de empresa. Não é o foco aqui desse vídeo agora, mas você precisa sim de uma pessoa com capacidade gerencial. Tá? Não caia na esparrela de dizer assim, não, de encher a equipe de técnicos, tá? de grandes pesquisadores, de gênios, e não ter uma pessoa que vai
tocar o piano, que vai gerenciar esse processo todo, porque você não vai gerar resultado. Eu tenho experiência prática disso em projetos que eu já me envolvi e que não tinha pessoas com a capacidade gerencial necessárias e que o projeto foi muito aquém do que a gente poderia ter ido, porque a gente focou totalmente na parte acadêmica, científica. Tá certo? Então, essa parte é uma parte muito importante, também valendo de 0 a 6. E observem que balanceiem a equipe. Tá? Eu vou tratar sobre essa questão da equipe empreendedora mais adiante também, já tratei antes. Balanceamento da equipe é chave para esse ponto aqui e para todo o restante. E observem que são 3 critérios e à medida que eu expliquei cada um dos critérios, eu encadeei, eu liguei um com o outro. Primeiro você pensou no mercado, depois você pensou no produto, isso considerando aqui, deixa eu refazer. Primeiro você pensou no problema, depois você identificou a solução, você tem a solução, você tem a solução na sua cabeça, você não tem a ideia tirada no papel, é uma ideia, e você já conhece o mercado, a relevância, o tamanho, a abrangência e as tendências. Tá? Isso você fez fazendo prospecções na internet, pesquisas de mercado, conversando com pessoas. Então você já está seguro que no critério 1 você está bem, e no critério 2 você também está bem, porque você já conhece o produto e as tecnologias envolvidas, que as pessoas que estão na equipe que você já montou, elas sabem exatamente, e elas têm capacidade técnica e gerencial para construir o produto que você está propondo. Tá? Então, se você fizer uma proposta no Centelha da Inovação, ou em qualquer outro edital de inovação, ou de qualquer outra coisa para desenvolvimento de produto, de processo, de serviço, e você não apresentar uma equipe multidisciplinar que tenha perfis complementares para que o resultado seja possível, ninguém vai te dar dinheiro para fazer uma coisa se você não tiver uma equipe técnica qualificada para que se faça o que está proposto. Tá certo? Então, esses são os critérios da fase 1. Então, veja, são esses os critérios e eu montei uma planilha para que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade sobre a pontuação e sobre o peso de cada um desses critérios. E é sobre peso que eu quero falar aqui. Tá? Então, no edital ele diz o seguinte: a pontuação na fase 1 será obtida pelo produto da nota do problema ou oportunidade de mercado pelo potencial inovador, somado à nota da equipe empreendedora, conforme a fórmula a seguir. Nota fase 1 igual a M vezes I mais 0. Em caso de empate, será considerada a maior pontuação obtida nos critérios de potencial inovador e equipe empreendedora, problema ou oportunidade de mercado. Veja que os critérios de desempate são nessa ordem, ou seja, o potencial inovador é o mais importante, depois a equipe empreendedora e depois os itens ligados ao mercado. Se tudo isso ainda permanecer empatado, a data mais antiga de submissão, ou seja, quem é mais rápido leva. Tá? E nesta ordem como critério de desempate, tá certo? Então, você já sabe agora, se você ainda não leu o edital, eu já trouxe aqui claramente para você o edital e comentado ainda mais, tá? Você já tem isso aqui. Então, nesta fase, poderão ser selecionadas até 200 ideias em ordem decrescente de nota e passarão para a próxima fase as que obtiverem as maiores notas limitadas a uma por proponente, tá? Eu não vou entrar nessas questões das pessoas envolvidas na proposta ainda, isso é um outro vídeo, mas o proponente, tá, só pode apresentar uma proposta, tá certo? Então, caso o mesmo proponente tenha mais de uma ideia com nota suficiente para ser aprovada, será selecionada para a fase 2 aquela que obtiver a maior pontuação, tá? Então, eu quero fazer uma pequena correção aqui, que você pode, de repente, apresentar ou aparecer em 1, 2 ou 3 propostas submetidas nessa primeira fase. No entanto, você só vai para a segunda fase com uma proposta, tá? E a proposta que vai passar adiante é a que obteve a maior nota. Então, é muito importante, tá? Saber as regras do jogo. O combinado nunca sai caro. E um edital é o combinado com as pessoas que vão entrar na competição, tá? Então, ainda na fase 1, a nota obtida nesta fase não compõe as notas dos projetos nas fases posteriores de seleção. Tá? Ele está aqui meio que desacoplando, tá, o compromisso da nota que eles vão te dar nessa fase, e se você for aprovado, você não vai levar, vamos dizer, nada relacionado a essa nota para a fase 2. Esta fase é passível de
interposição de recursos administrativos conforme a orientação estabelecida no item 13, recursos administrativos. E aqui eu quero deixar um recado muito importante para você que vai submeter uma proposta. Além da parte de capacitação que você vai receber durante o processo, que você está recebendo durante o processo de construção da proposta, existe um processo de capacitação, sempre existe, de aprendizado no meio do processo. E você não vai abrir mão de nada. Tá? Se eventualmente você não receber, não passar para a segunda fase, e você não ficar satisfeito pelo fato de não ter passado e precisar e quiser saber, quiser ter um feedback do porquê você não passou, eu oriento você a pedir o feedback. Porque tem muito valor o feedback que você vai receber. Você, recebido esse feedback, você tem duas decisões a seguir, dois caminhos a tomar. O primeiro é aceitar o feedback, reconhecer que errou e já de repente já corrige o que você errou, para deixar isso pronto já para o próximo edital, que pode ser esse, ou mesmo fora de edital, se a sua ideia é boa, você vai levar ela adiante, independente de aprovar ou não o processo no Centelha. Tá? Porque a ideia é boa, a ideia é sua, a ideia que você teve, que você vai levar ela adiante. Se você mesmo não investir nela para adiante, por que a FAPEAL ou FINEP vai investir nela se você não acredita nela? Tá? E se você acredita nela, você vai levar ela adiante, independente de aprovar ou não. Ou seja, receber um feedback é quase como se fosse uma consultoria de alguém dizendo assim, ó, na sua proposta tem essa falha. E tem um valor muito grande, muito mais uma crítica desse nível por consultores do que um elogio barato. Tá? Então, fique atento, porque o caminho de aprender é um. E se você não ficar satisfeito com o feedback que você recebeu, achar que em algum lugar você tem direito de fazer o recurso, você, lendo o edital, você tendo certeza das regras, você tendo certeza dos critérios de avaliação e você tendo certeza que você cumpriu e que você merecia aprovação, você entra com recurso administrativo, como ele está colocando aqui. Tá? Recurso administrativo é para ser feito. Tá? Se a gente está empenhado e se a gente quer ganhar, eu conheço vários casos de pessoas que levaram, ganharam, passaram para uma outra fase de um edital, simplesmente porque entraram com recurso administrativo e tinham razão no pleito e o interlocutor reconheceu isso. Tá? Então, visto essas regras relacionadas aos critérios de avaliação, eu preparei uma parte aqui especial para você, tá? Que é uma planilha Excel simples, basiquinha, tá? Onde eu trouxe aqui os três critérios que eu já apontei, eu trouxe aqui os aspectos considerados, que eu já comentei, e eu trouxe aqui a pontuação que é possível em cada um deles, tá? Então, a pontuação, nesse caso aqui, é de 0 a 6, em todos eles, né? E aí eu fiz uma simulação. É muito importante cenários, tá? Desenhar cenários. A gente vai ver no plano de negócio, quando a gente está construindo o plano de negócio, que a gente trabalha sempre com cenário. A gente sempre trabalha com cenários, a gente sempre trabalha com um cenário um pouco mais pessimista, um pouco mais arrojado, mais arriscado e um cenário conservador. E com base em 3 cenários, a gente sempre tem uma condição melhor de avaliar e decidir, tá? Para que a gente corra menos risco no processo. E aqui, por isso que eu trouxe 3 cenários para você. A gente tem aqui, por exemplo, eu coloquei no cenário 1, a sua proposta recebeu a nota 4 em problema e oportunidade de mercado, a nota 4 em potencial inovador e a nota 5 em equipe empreendedora. Tá? E aí a fórmula M vezes I mais E vai atribuir a você 21 pontos. Tá? E o que é que eu fiz no segundo cenário? A gente mais ou menos mantém a qualidade, mas a gente focou um pouquinho mais no primeiro item e a gente obteve um ponto a mais no primeiro item. A gente, em vez de 4, a gente teve 5. O impacto disso aqui é que você vai sair de 21 para 25. Tá? E no terceiro cenário, veja, você subiu 4 pontos na nota final, porque você ganhou um ponto a mais no primeiro critério. Depois, você tem aqui um terceiro cenário, onde eu coloquei aqui um ponto a mais para a equipe empreendedora. Manteve a nota em relação ao cenário 1, manteve a nota em problema e oportunidade de mercado, manteve potencial inovador, você manteve a nota no problema e oportunidade de mercado, manteve a nota em potencial inovador e você conseguiu ter um ponto a mais em equipe empreendedora, porque você descreveu melhor, você mostrou que você tinha capacidade técnica e gerencial e você ganhou um ponto a mais. Um ponto a mais em equipe empreendedora
vai levar você de 21 para 22. Um ponto a mais, claro, nesse cenário aqui, um ponto a mais em problema ou oportunidade de mercado vai levar você para 25, tá? Porque oportunidade de mercado e potencial inovador se multiplicam e soma isso à equipe empreendedora. Mas observem que, se houver um empate, os critérios de desempate levam em consideração primeiro potencial inovador, depois a equipe empreendedora e somente em terceiro a oportunidade de mercado. Tá? É uma coisa também inconsistente, mas é a regra, é o que está escrito. Você vai seguir pelo que está escrito, tá bom? Então, é isso. Então, pessoal, a gente já viu a fase 1, e a gente já foi na planilha, a gente já viu o peso de cada nota, e agora a gente vai entrar aqui na fase 2 e na fase 3 rapidamente, porque a gente vai detalhar um pouquinho mais essa fase depois que você passar da fase 1 para a fase 2. Mas observem que agora os critérios mudam. O nome é parecido, mas muda um pouco e você tem que ter sempre atenção. Não acreditar que as informações que você tinha na fase 1 vão valer na fase 2, porque muda, está escrito no edital, certo? Então, potencial de inovação, P é o primeiro critério, potencial de mercado, M é o segundo critério, e fator de risco, R, é o terceiro critério. Observem que potencial de inovação e potencial de mercado eram coisas que de alguma forma a gente já trabalhou lá atrás. E agora não apareceu aqui como critério principal a equipe empreendedora. No entanto, a equipe empreendedora aparece aqui, se a gente for olhar aqui fator de risco, os aspectos considerados para a determinação do fator de risco. Mas vamos primeiro para o primeiro item, potencial de inovação. Potencial de inovação. Aspectos considerados: fornecimento de valor do produto, grau de inovação e nível de domínio das tecnologias envolvidas. Observe que agora é um detalhamento maior no processo. Tá? Eu não vou entrar no detalhe do que é cada um dos aspectos, mas você já deve ter uma ideia, e quando a gente começar a fase 2, eu gravo vídeos para você, considerando e para explicar fornecimento de valor do produto, grau de inovação e nível de tecnologia envolvida, o que é cada coisa dessa. Você já deve ter uma ideia, mas eu detalhe para você num vídeo mais adiante. Tamanho, abrangências e tendências de mercado. Tá? Então, veja que o primeiro item, toda a pontuação é de esses dois primeiros itens, de 4 a 10. Tá? E no último item, o fator de risco é um fator que eles criaram, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas vamos para potencial de mercado. Tamanho, abrangência e tendências. Observem que é muito parecido com o primeiro, mas que aqui não entra mais relevância. Relevância, eles já avaliaram e perceberam que o mercado que você está é relevante, tiraram isso, mas eles repetiram tamanho, abrangência e tendência. O que é que você vai fazer? Tamanho, abrangência e tendência, você vai atualizar as informações e você vai aprofundar um pouco mais. Tá? O tempo que você não teve na fase 1, você teve entre a primeira fase e a segunda fase para continuar estudando o mercado, para continuar avaliando. E lembra, a proposta é uma proposta que você vai levar adiante, independente de Centeio ou de qualquer outro edital, porque você vai levar o seu projeto adiante. Então, continuar estudando, depois de submeter, é parte do processo empreendedor. Tá? Então, o fator de risco, R, o que leva em consideração? Aqui, observem que entram os investimentos necessários, que isso não foi tratado na primeira fase. Você já sabe, ele já te disse que você tem até 53 mil reais, mas ele não perguntou nada sobre o que vai ser ou não utilizado e se há uma coerência uma compatibilidade e coerência entre o que você está propondo fazer e o dinheiro que você tem. Tá? Eu já falei nos vídeos, é preciso que a proposta seja viável tecnicamente e que seja também viável e compatível economicamente. Tá? Você não vai prometer construir uma aeronave, tá, no edital Centelho da Inovação, porque você não vai ter dinheiro para isso. Tá? Então, a compatibilidade técnica é importante, mas a compatibilidade financeira também é importante com o tamanho do projeto. Você não vai propor nada além. Tem muitos casos que as pessoas se empolgam porque acham que 53 mil dá para ir na Lua, não dá para ir na Lua. Tá? Então, aí começa a colocar a proposta muito mais adiante e aí acaba não passando de fase simplesmente porque na ideia inovadora propôs alguma coisa que é incompatível com o tamanho do edital. Não vai nem para a segunda fase. Tá? Porque na segunda fase aí sim entra os investimentos necessários, você tem que falar, a capacidade técnica e gerencial da equipe de novo, tá? Porque a partir do momento que você aprofunda um pouco o detalhamento do produto, o detalhamento da proposta, e você vai aprofundar também um pouco mais a capacidade técnica e gerencial da equipe, que você, de alguma forma, já vai ter mostrado isso na fase 1.
à medida que você cumpre com os prazos, à medida que você faz as coisas corretas. Então, você já está tendo aí um balanço entre gestão, equipe técnica, enfim, você já vai ter apresentado o seu pitch, ele já vai estar entendendo que você também tem uma parte comercial boa, você já foi selecionado no meio aí de muitas propostas, milhares de propostas de repente, enfim. Tá? E aí tem a capacidade técnica gerencial e o modelo de negócio, que também é um item que eu trabalho muito na minha disciplina de inovação e empreendedorismo. Tem vídeos aqui no canal do YouTube que você pode assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo sobre o modelo de negócio, mas é um assunto assim que pode ficar mais até para a segunda fase. E aqui o que é que ele vai dar a nota? Ele vai dizer assim, ó, de 0,4 a 1. É um fator, na verdade, que ele vai multiplicar. Tá? Então, 0,4 significa risco alto. E 1 significa risco baixo, tá? Eu fiquei em dúvida, inclusive, quando eu li a proposta, porque normalmente a gente coloca assim, não, 50% fator de risco, um fator de risco, 1 é risco máximo. Não é assim. Na verdade, e veja, você só consegue entender isso se você ler o edital. Você vai ler o edital e você vai ver que tem um dos itens que ele fala, e eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, que ele fala o que é exatamente esse fator de risco. Então, na fase do empreendimento, veja que agora é na fase projeto de empreendimento, tá? Projeto de empreendimento será avaliado o potencial de mercado e plano de negócio de acordo com os critérios em relação aos projetos de desenvolvimento de produtos, bens ou serviços e processos inovadores, tá? Mas aqui eu vou fazer um destaque, tá? Porque tem algumas palavras que são muito importantes e eu vou dar um destaque nelas aqui. Projeto do empreendimento, tá? Não é o meu objetivo aqui ensinar vocês a parte de projeto de empreendimento, mas eu faço isso na minha disciplina Inovação e Empreendedorismo, que tem 2 playlists aqui no canal do YouTube, em que eu explico em alguma das aulas isso aqui. Tá? Será avaliado potencial de mercado e plano de negócio. Veja que eu falei já de modelo de negócio e eu falei também aqui agora de plano de negócio. São coisas diferentes. A diferença também explico lá no canal do YouTube, nos meus vídeos no canal do YouTube, nas minhas aulas de Inovação e Empreendedorismo, e isso a gente pode conversar até na sequência, quando a gente estiver na fase 2. De acordo com os critérios em relação aos projetos de desenvolvimento de produto, tá? Observe que existe aqui um outro item importante. Projeto de desenvolvimento de produto. Tá? Bens ou serviços, ou processos inovadores, ou projetos de processos inovadores. Perceba que é como se a gente tivesse um projeto dentro de outro. Então, o projeto de vocês o objetivo de vocês é aprovar uma proposta, aprovar o projeto de vocês no edital. Esse projeto completo no edital Centelha da Inovação, só que lá dentro você vai precisar fazer um pequeno projeto de desenvolvimento do produto. Veja que são coisas diferentes, tá? Você vai fazer isso de forma simplificada, né? Você vai fazer isso de forma simplificada, mas você vai ter que mostrar que você sabe quais são os caminhos e você já construiu um passo a passo do projeto de desenvolvimento do produto que você propôs, ou produto, ou processos inovadores. Observe que são projetos e projetos têm plano de ação, esse tipo de coisa. Uma coisa é o projeto do empreendimento, é o projeto da empresa, tá? E é o objeto central da proposta. Outra coisa, toda empresa tem que ter produto, serviço ou processo, certo? Então, a empresa pode ser muito legal, ela pode existir, mas ela não tem nenhum produto qualificado para vender, tá? Então, é preciso que se tenha na empresa alguém pensando nos produtos. Então, um gerente de produto, né, um engenheiro de produtos, e esse tipo de expertise aí, ele é muito importante, tá? Porque é parte do processo de avaliação. Tá certo? Então, aqui foi bem importante, né? Esses itens assim eu trato no meu curso de Inovação e Empreendedorismo. E aqui ele diz o seguinte: a pontuação da fase 2 será obtida pela multiplicação dos 3 critérios, em que os 2 primeiros fornecem o potencial do negócio e o fator de risco é um redutor que leva em conta a probabilidade do negócio, mesmo tendo potencial, não resultar em sucesso. Tá? Não é a máxima possibilidade de risco, apesar de ser fator de risco. Tá? É a máxima possibilidade de sucesso. O cálculo descrito segue a fórmula nota da fase 2 igual a P vezes M vezes R. De novo, eu tenho lá aquela planilhinha onde a gente pode fazer isso. E na fase 2 também tem
Critérios, em caso de empate, será considerada a pontuação obtida nos critérios de risco, R, potencial de inovação, P, e potencial de mercado, M, data mais antiga da submissão, ou seja, quem chegou primeiro, quem foi mais efetivo, mais eficiente no processo, pode levar, é um critério, como critério de desempate. Não cabe aqui a nós ficar avaliando se o critério é bom ou ruim, é uma regra do jogo. Regra do jogo, vamos atender, né? Nesta fase, poderão ser selecionadas até 100 ideias em ordem decrescente de nota e passarão para a próxima fase as que obtiverem as maiores notas. Certo? E para fechar essa fase, o que é que ele tem no edital? A nota obtida desta fase comporá a nota final do projeto de acordo com o item 10.3. Observe que da fase 1, a fase 1 teve uma nota que ela não é levada para diante. Mas aqui ele está avisando, ó, cuida da fase 2, porque a nota da fase 3 vai levar em consideração essa nota da fase 2. Tá certo? Então, veja que existe um alinhamento entre as coisas que estão aqui postas, tá? Esse edital não é a primeira vez que acontece. As pessoas que formularam esse edital são pessoas extremamente competentes da Fundação CERT, que já trabalham com isso há muitos anos, tá certo? Então, muitas das coisas que tem nesse edital eventualmente já podem ter sido ajustes e coisas que eles foram melhorando o processo à medida que o edital foi caminhando e foi tendo mais resultado, tá? Então, ele diz aqui que esta etapa é passiva de interposição de recursos administrativos, conforme orientações estabelecidas no item 13, recursos administrativos. E como a gente já combinou aqui, você pode e deve e vai entrar com recurso administrativo caso você tenha feito tudo certinho e você você ache que você precisa de ter o feedback deles, tá? Para que ele mande para você o feedback, que o feedback é uma das coisas mais importantes que existe aqui nesse projeto. Tá? Acreditem nisso, a capacitação e os feedbacks, tá? Que é consultoria. Isso tem muito valor. Tá? Imagina agora, né, que você tivesse alguém que pudesse existem consultores, existem pessoas que trabalham com isso, né? Se você tivesse um consultor, né, para orientar você antes da proposta, para te dar, para construir junto contigo a proposta. Tá? Eu estou fazendo aqui um papel que é quase isso, é um pouco de consultor orientando aqui no canal de YouTube a todo mundo, mas se você tiver um consultor, uma pessoa que já tenha passado por isso, é muito importante porque pode de fato qualificar, tá? Só que no caso específico, se você não encontrar alguém que vai fazer isso para você por amizade e tudo mais, você vai ter que pagar a pessoa, tá? É um processo empreendedor e é uma coisa que a gente tem que fazer, de repente, colocar dinheiro no processo para poder ir mais adiante. Aqui tem a fase 3, observem que a fase 3 tem planejamento do produto, tá? Os critérios. Planejamento do produto, veja que entra agora já um detalhamento maior, o planejamento do produto, o planejamento do negócio, que ele chama de PN. Observem que tem 2 planejamentos, eu falo sempre de planejamento na minha disciplina de administração. Tem 2 planejamentos a serem feitos, um é o negócio, é o projetão, que na verdade é o projeto, o objeto do edital, e dentro do negócio tem que ter um produto também que precisa ter processo. São 2 coisas que a gente tem que usar, tá? Tem que olhar, né? Então, a equipe e o orçamento. Aí aqui na última fase já entra a questão do orçamento e a gente não vai tratar sobre isso nesse vídeo, isso vai ficar para os vídeos anteriores, é muito importante isso aqui, tá? Os próximos vídeos, entre os próximos vídeos aí eu vou falar de itens financiáveis, não financiáveis, o que você pode pagar com os 53.534 que você pode ganhar. Então, isso é um assunto para mais adiante, muito importante também, mas aqui a gente vai se concentrar simplesmente nos critérios, tá? Então, observem que na fase 3, os aspectos considerados. Plano de desenvolvimento de produto e tecnologia. Veja que é genérico, tá? E aí cada um vai ter que fazer o seu muito bem feito. Tá? A parte técnica aqui na terceira fase já vai ter um nível um pouco maior de detalhamento e a pontuação desse item aqui é 4 a 10. O plano de implementação da empresa. Vocês já viram que eu oriento desde o primeiro vídeo, dos primeiros vídeos. Gente, a gente precisa de pelo menos 3 perfis. 4. Eu vou colocar 4. Um perfil, tá? Uma pessoa que saiba tecnicamente do processo, e quando eu falo tecnicamente aqui é da tecnologia, é do desenvolvimento do próprio produto. Uma pessoa que tenha capacidade gerencial administrativa, que a gente já comentou sobre isso nesse vídeo. Precisa também de uma pessoa que seja boa de comercial, de venda, tá? É a pessoa que pode orientar você a fazer o pitch, a montar o design aí da última apresentação e o próprio design. O próprio design é um outro perfil importante. Tá? Vocês estão vendo aqui uma apresentação que eu estou fazendo para vocês, né? Que ela visualmente ela é melhor que o edital, tá? Eu não tive nenhum design me ajudando aqui nisso não, mas eu melhorei o visual para vocês. Então, seguramente, talvez esteja sendo muito melhor para vocês
assistirem essa aula comigo, praticamente explicando e quase lendo o edital para você, do que você tá lá lendo o edital, tá? Porque visualmente a coisa acaba ficando um pouco melhor, mais fácil, tá? Tem gente que é visual e é muito importante também essa pegada aí, você tem um design, então essa equipe com essas pessoas, com esses perfis, né? Pode ter quando eu falo aqui de 4 pessoas, de 5 pessoas, tem um limite no edital para colocar 5 pessoas na equipe, mas na verdade você pode ter de repente 2 pessoas ou 3 pessoas e essas pessoas têm que estar conscientes dos papéis que ela tem que cumprir. Olha, só temos nós dois aqui, a gente tem que fazer o papel de técnico, gerencial. De repente, uma faz o papel técnico e gerencial, a outra faz o papel de comercial e a parte de design ele vai montar. Então, observe que a complementaridade conta muito, porque tem coisas mais adiante que vocês podem sentir falta de uma pessoa na equipe que saiba fazer. É por isso que na fase 1, ainda antes da fase 1, eu estou colocando isso aqui, porque na hora de montar a equipe empreendedora, agora, na fase 1, você já começa com a equipe certa. Você pode até mudar a equipe no meio do caminho, mas aí já é um processo um pouco diferente e vai ser pior para você. O que é que você faz? Você já procura as pessoas com os perfis corretos, você já deve ter uma equipe montada, porque eu já venho falando sobre isso desde o primeiro vídeo, né? Só faltam agora 13 dias aí para o edital acontecer, e você já tem agora a sua equipe. Se você não tiver, monta logo esse time, porque esse time pode acelerar você no processo aí de vitória no edital, tá? Então, aqui na fase 3, tá certo? A gente tem, ele chama de projeto de fomento. Observem que o outro era o projeto do empreendimento, né? E aqui é projeto de fomento, tá certo? Então, aqui, como aqui é projeto de fomento, aqui a gente está tratando de grana, tá? Então, é um planejamento financeiro. Ele está colocando aqui a compatibilidade entre o que você está propondo tecnicamente, e isso está entrando no critério, mas é de fomento. Tá bom. O que é que eles estão dizendo aqui? Tá bom, eu vou aprovar a sua proposta e vou te dar aí os 53 mil, o limite do edital, o que você pediu. Só que isso vai ser gasto aonde? Quais são os itens que eu vou financiar? Tá? Porque os itens financiáveis têm relação direta com o desenvolvimento do produto, do projeto. Você não pode colocar um item que não está casado, não está concatenado com cada uma das etapas do projeto que você propõe. Tá? Olha, será avaliado o planejamento físico, ou seja, físico-financeiro. Planejamento físico-financeiro há uma compatibilidade entre o que eles estão prometendo entregar neste período com o dinheiro que eles vão ter até esse período. Tá? Muita gente pode se empolgar e, de repente, colocar muito dinheiro logo no início do planejamento, logo no início do projeto, não vai ter esse desembolso dessa forma. E de repente gastar o dinheiro todo logo no começo. Então esse planejamento, um cronograma físico financeiro é muito importante, e eles vão pedir isso agora, tá? Na terceira fase. Então os seguintes critérios em relação aos projetos de desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, tá? Na fase de projeto de fomento será avaliado o planejamento físico e financeiro da proposta, considerando os seguintes critérios em relação aos projetos de desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. A pontuação da fase 3 será obtida pela média dos critérios da nota da fase 3. Tá? PP mais PN mais E mais O, ou seja, uma média aritmética entre os 4 itens. Ninguém pesa mais do que ninguém, aí a coisa é um pouco mais equilibrada nesse quesito aqui. Tá? E ele está dizendo para nós aqui que, importantíssimo isso aqui, que a nota final do projeto será calculada pela média da nota da fase 2 e da fase 3, conforme a fórmula nota final do projeto é igual à nota da fase 2 mais a nota da fase 3 dividido por 2. Ou seja, a fase 2 a gente precisa ter muita atenção, não somente para passar na fase 3, mas para ir para ela com uma nota lá em cima, porque ela vai somar com o que vem na fase 3. Tá? Não dá para deixar coisas pendentes na fase 2 para corrigir na fase 3, porque é uma outra nota desacoplada. Você tem que ir sempre melhorando, sempre evoluindo. Em caso de desempate, será considerada a pontuação obtida na fase 2 e a data mais antiga da submissão nesta ordem como critério de desempate. Tá? Então, ele diz aqui que serão aprovados até 50 projetos em ordem decrescente de nota final, tanto na lista preliminar quanto na lista final, podendo convocar novos suplentes caso haja disponibilidade financeira. Esta etapa é passível de interposição de recurso administrativo, conforme orientações estabelecidas no item 1, no item 13, recursos administrativos.
Então, assim como eu montei uma planilha para fase 1, e a gente já trabalhou isso aqui nesse vídeo, tem também a planilha para fase 2 e para fase 3, aonde eu trabalho aqui, de novo, 3 cenários, atribuindo notas e fazendo uma avaliação de quais os fatores são mais importantes no quesito da nota. Tá? Não adianta você ter um belíssimo produto, ter uma belíssima equipe técnica, fazer um belo projeto e que não cumpra, de repente, algum dos itens que ele está exigindo no edital e ele está dizendo a você, olha, eu vou dar a nota utilizando esse critério e dando praticamente o caminho das pedras para você. Tá? Então, é muito comum, como eu falei na chamada do vídeo, que as pessoas não se preocupem com isso, que eu estou mostrando para você agora, e, de repente, não tem uma proposta tecnicamente belíssima, mas que não atendeu os critérios, e aí vai sobrar você assim um monte de desculpa para dizer que eu não olhei, tinha um critério que eu não achei muito justo. A regra estava posta desde o início e você vai entrar e você está concorrendo porque você acredita no que está posto e você, de fato, tem competência para ganhar. E para ganhar, a gente precisa, sim, seguir as regras do edital e os critérios de forma pragmática. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. E você não vai ser um daqueles casos, tá? Que vai ficar no final do processo com um monte de desculpa, dizendo, eu achei que o critério estava injusto, que não era bem assim, não era o que eu pensava. Veja, o critério está definido, está tudo posto lá no edital. Tá? Tudo posto no edital. Ou seja, não adianta dizer que eu não sabia da regra, eu não sabia do critério de avaliação. É importante isso é estratégia, isso é planejamento. É importante você saber agora qual é a regra, o que é importante na fase 3, porque você já começa o jogo, jogando o jogo com inteligência e olhando, pensando um pouquinho no futuro, mas atuando no presente, fazendo sua proposta agora, uma proposta compatível e vencedora, e que você, no final, não vai ficar procurando desculpas, porque o critério, porque era injusto, porque não era, porque o critério está posto desde o início, existe um edital, é um concurso e você está aqui para ganhar e eu estou aqui para te ajudar nesse caminho até a sua vitória. Beleza? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e, como sempre, se esse vídeo foi útil, deixa aqui o like, se inscreve no canal, tá? Clica no sininho para receber as notificações e me ajuda a crescer com esse canal e me ajuda nesse processo de construir cada vez mais pessoas ligadas e focadas nessa área de inovação e empreendedorismo. Beleza? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.